Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira lição do nosso tema, Vencendo a Depressão e Vencendo a Ansiedade. Já tivemos duas lições onde aprendemos bastante conteúdo que com certeza você já deve estar com sua mente ressignificada em muitas questões. Com certeza até aqui você já refletiu bastante sobre a sua própria vida. E isso vai te trazer muitos frutos, mas essa lição é uma lição especial, porque nessa lição nós vamos agora começar a explanar o que é a palavra de Deus, que é a nossa fonte suprema de sabedoria, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a felicidade, sobre ser feliz, que é o nosso antídoto contra a depressão e contra a ansiedade. Eu estou falando sobre a verdadeira felicidade e não a felicidade que o mundo apresenta para nós, que é uma felicidade utópica, materialista, que não funciona de verdade, né? E a história está aí para provar isso. Então eu queria ler um texto com vocês que está aqui no livro que Paulo escreveu aos Filipenses. E ele vai dizer o seguinte, no verso 4, olha: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, meus queridos, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele vai usar um imperativo aqui e vai dizer de forma enfática: sejam alegres sempre, sejam alegres o tempo todo. E aí você pode me perguntar: ora, como é que eu vou ser alegre o tempo todo numa vida de tanto sofrimento, numa vida de tanto problema, numa vida de tanto estresse? Como é que eu consigo ser alegre em meio a tanta adversidade, né? E obviamente que para que você possa ser alegre em meio a toda essa adversidade, como Paulo era, afinal de contas, se vocês não sabem, a carta aos Filipenses ele escreveu enquanto estava preso. Ele estava preso, passando privações, passando frio, passando fome, passando diversas adversidades, diversas dificuldades, e ainda assim estava alegre. Mas como é que pode? Qual é o segredo disso, né? É impossível, meus queridos, você ter alegria o tempo todo se você não tiver paz no coração. A paz é o caminho para a felicidade, não é o prazer, é a paz. O mundo ele vai dizer que para você ser feliz, você tem que ter prazer. A Bíblia vai dizer o seguinte: você não tem que buscar prazer, você tem que buscar a paz. O que é a paz? A paz, ela é a ausência de medo. A paz, ela é a ausência de preocupações. A paz, ela é um estado de tranquilidade, de refrigério absoluto, permanente. Só que essa paz, somente Deus pode nos dar. Somente Jesus Cristo pode nos dar essa paz. O mundo não pode nos dar a paz. Jesus falou: eu lhes deixo a paz, não vou lá dou como o mundo a dá.
Por quê? Porque a paz de Cristo é uma paz real, é uma paz que, como está escrito aqui, excede todo o entendimento. Por que a paz excede o entendimento? Exatamente porque as pessoas perguntam, como é que pode a pessoa ter paz com tantos problemas? Como é que pode a pessoa ser feliz se ela está passando um monte de privações, né? Eu posso aqui dar um exemplo com relação a isso. Eu conheci uma senhora que era uma senhora que vivia de forma muito amargurada, era uma pessoa de coração ressentido, uma pessoa de difícil trato, uma pessoa que eu não tive assim, nessa época eu não a conheci com intimidade, mas o que eu escutava a respeito dela é que era uma pessoa muito difícil, uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada. E essa pessoa, de repente, ela se converteu. E quando ela se converteu, ela se tornou uma pessoa extremamente feliz, alegre, né? Que se relacionava com as pessoas, amava o próximo, fazia caridade, né? Buscava Deus com alegria. E aí, de repente, lhe vem uma notícia desastrosa e lamentável de que ela teria apenas 2 meses de vida porque ela foi acometida de um câncer severo. E esse câncer estava já alastrado e ela sobreviveria apenas por 2 meses. Após receber essa notícia, a primeira coisa que ela quis fazer é se batizar. Ela era recém-convertida. E ela já sem os cabelos, eu tive o privilégio de participar do batismo dela, e ela estava extremamente alegre ao se batizar e se emocionou com o batismo, né? E continuou indo para a igreja, fazendo a obra de Deus, até que rapidamente ela precisou ser internada, porque realmente era um câncer muito severo, e sentindo muitas dores, né? Mas muitas dores mesmo. E eu fui até o hospital para poder consolá-la. E a grande verdade é que quando eu cheguei ao hospital, quem foi consolado fui eu. Ela estava com dores, ela estava com fome, mas ela estava extremamente alegre. Como é que você explica algo desse tipo? E ela falava o seguinte para mim, falava, olha, eu não estou preocupada. Olha a paz, eu não estou preocupada. Se Deus me curar, glória a Deus. Se Deus me levar, melhor ainda. Por quê? Porque eu estarei com Ele. Porque eu terei a chance de ver o amor da minha vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Para mim vai ser um privilégio, para mim vai ser o momento mais feliz da minha vida. É quando eu for encontrar com o Senhor Jesus. E eu falava assim, gente, que mulher alegre, que mulher forte, que fé extraordinária. Meio aquelas dores, em meio àquela situação, aquela mulher tinha paz em primeiro lugar. E aquela paz permitia com que ela vivesse dias de alegria, mesmo diante das dores, mesmo diante das adversidades, da doença que lhe acometeu. Então, a paz ela é fundamental. Agora, obviamente que essa paz lhe foi dada, por quê? Porque ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher que tinha uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé bíblica, uma fé que não se confunde, como muitos cristãos, com um pensamento positivo ou com meramente uma convicção intelectual, não, muito mais do que isso. Uma fé viva, que é baseada num conhecimento aprofundado de Deus, da sua palavra. Uma fé viva, uma fé que exige uma confiança extrema nas promessas de Deus e na verdade divina, revelada na palavra de Deus. Uma fé viva que é baseada na aplicação dessa palavra ao cotidiano, ao dia a dia da pessoa. Isso é uma fé viva, isso é uma fé eficaz, isso é uma fé que promove paz no nosso coração. Muitas pessoas não têm paz porque elas não têm essa fé. E a relação da fé com as emoções, ela é totalmente considerada. Por quê? Porque uma fé viva, ela regula as nossas emoções e protege as nossas emoções. Tanto é verdade que o texto está dizendo aqui que a nossa mente, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nosso coração, a nossa mente, nossa saúde mental, ela é preservada por meio dessa paz. Mas essa paz,
ela só é alcançada quando você tem uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira é um dom de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas aí você pode me perguntar, ora, bolas, se é fé, como é que muitos cristãos estão com depressão? E aí vem a resposta. A complementação da resposta que eu dei no primeiro vídeo. Cristãos têm depressão? Sim, cristãos podem ter depressão, mas não deveriam ter. E eles têm depressão porque eles não têm uma fé consolidada. E essa fé rasa que eles têm faz com que eles naufraguem. Como Pedro, por exemplo, que Jesus mandou que andasse sobre as águas, e ele foi, enquanto teve fé, mas quando ele olhou para as ondas e teve medo, ele naufragou, porque o medo suprimiu a sua fé, era uma pequena fé. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque Deus vai prover, vai cuidar, vai tratar, e no final do texto ele vai dizer, homens de pouca fé. Então a pouca fé é que traz essas preocupações, essas ansiedades. A todo tempo Jesus está alertando a homens sobre a pouca fé, e o resultado e a consequência dessa pouca fé na vida deles, quando, por exemplo, Jesus desceu do Monte da Transfiguração, e os discípulos ali estavam tentando expulsar o demônio de uma criança, e não conseguiram expulsar o demônio, e aí Jesus vai dizer, homens de pequena fé. Então nós vivemos hoje dentro do cristianismo, que é um cristianismo mais humanista do que bíblico, homens que têm pouca fé. E homens que têm pouca fé porque não estão interessados e comprometidos nas coisas do reino de Deus, estão mais comprometidos com as coisas do seu ego. São cristãos, professam ser cristãos, mas na prática são escravos dos seus desejos, das suas paixões. Não se submetem à vontade de Deus, buscam sempre estar fazendo sua própria vontade. Não acreditam que podem alcançar a felicidade em Deus, estão na igreja, se dizem cristãos, mas continuam acreditando que o mundo pode lhes trazer alguma felicidade, estão buscando riqueza, estão buscando prazer, estão buscando bens materiais, diversão, entretenimento e tudo mais que lhes pode trazer prazer, porque eles continuam com a mentalidade secular, mundana, de que a felicidade vem pelo prazer e não pela paz. Ao ponto de viverem à base de remédio, de tanto estresse, de tanto trabalhar, porque eles realmente acreditam que a felicidade lhes vem quando eles alcançarem e conquistarem esses objetivos egocêntricos e materialistas. Quantos crentes avarentos, susceptíveis à depressão, à ansiedade, por quê? Porque não estão buscando a paz, estão buscando prazeres, estão buscando as coisas dessa vida, estão querendo acumular tesouros na terra ao invés de acumular tesouros no céu. Não olham para as Escrituras, não praticam as Escrituras. Então nós temos aqui, irmãos, 3 passos que nós devemos considerar para que nós venhamos ter essa fé viva e eficaz que nos garante uma vida de plena paz e nos possibilita viver uma vida de constante alegria mesmo diante das adversidades. Primeiro passo, o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A quantidade de crentes alienados, que não sabem nada de Bíblia, que nunca leram a Bíblia. Muitos líderes que estão ao púlpito pregando e que nunca leram a Bíblia. E estão pregando. Nós temos que contar também que vivemos num país onde mais de 80% das pessoas são analfabetos funcionais. Se nós considerarmos que o grau de proficiência alimentar, por exemplo, também é analfabetismo funcional, nós chegamos aí a 80%. Pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar o texto. Então estão lendo a Bíblia, mas não estão absorvendo a palavra de Deus. Porque se você lê o texto, mas você não entendeu o texto, ou teve uma compreensão do texto diferente daquela que o autor do texto quer transmitir, você não está absorvendo a palavra de Deus. Você está fazendo conjecturas
que estão te levando para uma compreensão equivocada do que seja a palavra de Deus. Então não está transformando a sua vida, não está ressignificando a sua vida. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra nas juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e discerne os sentimentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela precisa ser compreendida, você precisa mergulhar, você precisa conhecer. O Senhor Deus disse, Oséias 6,4, meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então a falta de conhecimento do povo tem feito com que o povo tenha uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé mística, uma fé pedestre, uma fé rasteira. E essa fé rasteira, pedestre, é uma fé que não consegue superar e te dar vitória diante das dificuldades que a vida lhe apresenta. Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. E o que vence o mundo é o quê? A vossa fé. A fé que vence o mundo não é essa fé rasteira, é uma fé viva, é uma fé eficaz. É uma fé que advém de um conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Mas hoje você ouvir a palavra de Deus está difícil, porque os próprios pregadores hoje, a maioria deles, e eu posso falar com propriedade porque eu sou professor dessa área, de hermenêutica e homilética, eles leem o texto, mas não pregam o texto. Eles pregam aquilo que eles entenderam sobre o texto, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. E na hora de fazer a aplicação, pior ainda, faz uma aplicação que não vai ao encontro das necessidades espirituais das pessoas. Muitas das vezes apenas para satisfazer o ego das pessoas. E aí as pessoas vão adoecendo e ficando cada vez mais desnutridas e com uma fé rasa, quando tem fé. E aí eu começo a entender por que Jesus disse, né? Ele fez aquela pergunta retórica, porventura quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Ele pergunta isso retoricamente para fazer uma afirmação. Qual a afirmação? De que quando ele vier, haverá pouca fé. Fé verdadeira, pouca fé. Ele vai encontrar pouca fé. Porque a maioria dos crentes que se vê hoje aí, eles não conseguem alcançar essa fé bíblica, que realmente é capaz de prevenir-lhes contra a depressão, contra a ansiedade. Falta de conhecimento. Mas pode ser, meu irmão, que você tenha conhecimento, mas você não confia na palavra de Deus. E aí nós temos um outro problema. Porque não basta você conhecer, você tem que confiar. E aí eu tenho que contar um testemunho pessoal meu, né? Teve um tempo na minha vida em que eu adquiri, por causa da ansiedade, uma gastrite emocional. E todas as vezes que eu me via com pouco dinheiro e com compromissos financeiros a honrar, eu me via muito preocupado e essa preocupação me gerava essa gastrite emocional e eu passava muito mal. Às vezes, em uma semana, já cheguei a emagrecer quase 5 quilos. Em uma semana, passando mal, porque eu tinha uma conta de cartão de crédito e eu não tinha como pagar aquela conta. E eu entrava em desespero. E olha, nessa época eu já pregava em algumas igrejas. E aí eu me lembro, irmãos, que um certo dia eu fui me pedindo para pregar sobre fé. E quando me pediram para pregar sobre fé, foi numa semana que eu estava vivendo esse momento de gastrite emocional, de ansiedade. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Como é que eu vou pregar sobre fé se na verdade eu não tenho fé, porque eu estou sofrendo? Eu deveria ter segurança, eu deveria confiar no Senhor, mas eu não confio. E aí eu me lembro que eu abri o texto de Mateus capítulo 6, onde Jesus vai dizer para não se preocupar com o dia de amanhã. Se Deus veste os lírios do campo com toda aquela beleza, quanto mais a vós, né, que sois filhos de Deus, Deus vai vestir muito melhor. Né? E ele vai dizer, busque primeiro os reinos de Deus, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Deus vai suprir suas necessidades, é uma promessa. Então, se eu confio nessa promessa, que é a palavra de Deus, eu não teria razão alguma
para me preocupar, porém eu me preocupava. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da minha pequena fé. E aí naquele dia, irmãos, eu decidi, chorando, de joelhos diante do Senhor, arrependido, pedindo perdão pela minha incredulidade. Eu me lembro que eu falei com o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu estou tomando a decisão. Eu não vou mais me preocupar com o dia de amanhã. Eu creio e confio que o Senhor vai prover. Se porventura faltar, eu vou entender que assim o Senhor quis para que o seu nome seja glorificado. E eis-me aqui para glorificar o teu nome, até mesmo no sofrimento, se for necessário. Mas eu não vou mais me preocupar com o dia de amanhã, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu confio na tua palavra, que está prometendo que o Senhor vai me sustentar, que o Senhor não vai deixar faltar, e eu vou confiar na tua palavra. E naquele dia eu tomei a decisão de confiar, porque confiança é decisão, irmãos. Você pode conhecer a Bíblia toda e não tomar a decisão de confiar no que você está lendo, no que você está entendendo. Se você não decidir confiar, a fé não nasce, a fé não vem, a fé não amadurece, a fé não é uma fé viva. Você precisa confiar, e eu confiei. Irmãos, daquele dia em diante, eu nunca mais tive gastrite emocional. Eu nunca mais soube o que é ansiedade. A partir daquele dia em diante, a paz de Deus reinou no meu coração. Até os dias de hoje. Eu sei o que é ter paz. Eu sei o que é ser feliz. Eu sei o que é ter alegria todos os dias. Porque hoje a paz que eu sinto promove essa alegria na minha vida, no meu coração, mesmo quando eu estou rodeado de adversidades, que obviamente nós temos sempre, né? Mas é importante você entender que o conhecimento e a confiança da palavra de Deus são fundamentais para que você possa ter essa fé que supere, que vença a depressão e possa vencer a ansiedade. Bom, como esse vídeo ficou muito longo, nós vamos dar continuidade ao terceiro passo. A partir da próxima lição, te aguardo lá.